Eu trouxe para a nossa reflexão, na manhã de hoje, um texto, uma página de um livro extremamente conhecido na bibliografia espírita, que é o livro Sinal Verde, né? É um livrinho destes que a gente, tanto quanto possível, deve manter ao alcance dentro de casa ou fora. Eu me lembro, quando mais jovem, esse livro foi editado há quase 50 anos e é considerado, por assim dizer, um dos best-sellers de André Luiz. Ele tem vendido cerca de 500 mil exemplares. Há 50 anos foi editado. É uma marca extraordinária, considerando que é uma obra espírita, uma obra religiosa, considerando, sobretudo, que Chico psicografou 412 obras, e um livro alcançar essa tiragem o faz comparar-se às outras obras, especialmente às obras do próprio André Luiz, na série Nosso Lar. De maneira que é um livrinho, eu me lembro, como dizia, quando eu era mais jovem, eu viajava ainda muito para estudar, eu levava tiracolo e costumava ler nos tempos de folga, na rodoviária, no aeroporto, lá no fundo do ônibus, na espera de uma condução, sacava o livro e ele tem exatamente 50 lições, todas elas voltadas para um aspecto singular, conforme nós vamos ver aqui adiante. Aí estão duas das capas mais conhecidas desse livro. A capa da direita é a capa original, que é essa a qual eu me referi, com a diferença que os livros de antigamente, este livro ele tinha uma dimensão maior, e essa dimensão menor facilita para colocar numa bolsa. Essa edição da esquerda é a edição mais recente, e ali já consta uma propagandinha, mais de 500 mil exemplares vendidos. O livro Nosso Lar, como o preâmbulo, os chamados prolegômenos, como a página de introdução fala, é um livro que tem essa característica singular. É um manual de conduta, especialmente para nós, espíritas, cônscios das nossas responsabilidades e, naturalmente, das nossas dificuldades. Dizem os espíritos que Emmanuel, que o pós-facia, e André Luiz, que o escreveu, que ele vale por um livro de orientação para o nosso cotidiano, em todas as situações. E ele lembra bem, não só em família, não é? Não só em família, mas também no trabalho, na vida em sociedade. Nós somos seres gregários, nós estamos sempre em conjunto, participando de reuniões, de eventos, estamos ao lado de pessoas, sob as mais diferentes circunstâncias de trabalho. Esse livro, havendo um tempinho, a gente saca ele de onde esteja e dá uma lida, abre ao acaso, são 50 lições, uma delas, por certo, vai cumprir o seu desiderato, nos acalmar, trazer alguma lucidez. Mas também dizem os espíritos que se trata de um livro que traz circunstâncias que facilitam a gente identificar modos, meios, formas de valorizar, de investir na nossa paz íntima, o que hoje é tão difícil, diante da vida tão atribulada, conturbada, estressada que nós temos. E, por fim, dizem eles, se trata de um livro que traz exemplos, ilustrações acerca da solidariedade, do respeito que nós devemos para os nossos companheiros de jornada. Estão aí, eu inseri nesse slide, os 50 títulos que o livro aborda. Eu creio que muito pouca gente não conheça o livro, mas aqueles que não o conheçam,
Atentem, por favor, aos títulos. São os mais variados possíveis, abrangendo as mais distintas e diversas características do dia a dia. Eu vou abordar aquela lição. Eu, quando abrir, deixa eu abrir o caso para ver aqui o que serve para mim, e eu levo para o pessoal os amigos do Kardec. E abri nessa página 10, na via pública, e comecei a avaliar os itens. Deixa eu ver que nota que eu tiro, vou fazer uma autoavaliação. Eu cheguei lá num 2,3, 2,4. Isso porque eu sou espírita velho. Velho espírita velho. Veja como que nós precisamos, não é? Vejam, de um livro deste. Mas olhem só, parentes difíceis, ambiente caseiro, nos compromissos do trabalho, visitação a doentes, correspondências, reuniões sociais, são temas os mais variados. E um livrinho de leitura fácil, tranquila. A Dalva falava agora há pouco mesmo, é um livro para a gente ler, inclusive, no culto. Sobretudo quando estão conosco pessoas de menos compreensão, crianças, jovens, ou mesmo não espíritas. É o tipo do livro que a gente pode, por exemplo, com ele presentear pessoas. Eu sou uma pessoa muito escrupulosa ao presentear. Eu raramente, para não dizer nunca, dou um livro espírita a uma pessoa que não é espírita. A menos que a pessoa peça, é evidente. Mas, por iniciativa, eu, quando faço, se o faço com muito escrúpulo, com muito cuidado, para não agredir, para não violentar a credulidade, o interesse das pessoas. Este livro não, este livro é um livrinho que a gente, tendo amizade, alguma intimidade com a pessoa, pode passar a qualquer cristão. É um livro de conduta cristã. Este, aos moldes de outros livros de André Luiz, nesta linha, como, por exemplo, a Agenda Cristã, são livros que a gente pode doar sem medo de ferir a suscetibilidade das pessoas. E, como eu disse, a página que nós escolhemos tem o título Na Rua. E André Luiz começa lembrando que a rua, assim como o próprio lar, é evidente, é uma instância extremamente importante de ensino e aprendizado. A gente aprende e ensina na rua. Ele começa lembrando que, o quanto possível, nós, sobretudo nesses tempos de sofreguidão, de loucura, de correria, devíamos sempre procurar caminhar entre os transeuntes com certa naturalidade e nos movimentarmos com educação, com modos que, se fizer necessário. Hoje em dia, não é muito fácil. Ele escreveu esse livro há 50 anos. As ruas ainda não tinham, essa avalanche de gente que caminha no dia a dia em busca dos seus compromissos e atendimentos às suas necessidades. E, inclusive, quando ele escreveu, não existia o famigerado celular, porque as pessoas hoje andam depressa e de cabeça baixa, consultando o celular. Mas ele fala, na medida do possível, caminhe naturalmente, com cuidado. Ele tem aqui algumas observações que a gente diria elementares, triviais, óbvias, mas que a gente, costumeiramente, não dá muita atenção. Diante de amigos ou conhecidos, tome a iniciativa da saudação. Olá, fulano. Ou então, responda às saudações que lhe dirigirem, com espontaneidade e cortesia. Eu me lembro de um amigo nosso espírita do Lobato, a pretexto de xiste, de uma troça, ele falava assim, que ele não gostava de cumprimentar um amigo que ele via na rua, porque toda vez que ele cumprimentava o amigo na rua, ele dizia para o amigo assim, olá, fulano, como vai? E ele disse que o sujeito parava e ia explicar como ia. Não, eu não quero. Enfim, mas são modos que a gente precisa tomar cuidado. Aqui eu me lembro de um caso de conhecido, eu creio que o Arif deve tê-lo conhecido. Esse professor Adelar é um professor, um gênio da área da matemática aplicada. A minha, a pura dele é aplicada, mas eu o conheci muito. Depois de aposentado na USP de São Carlos, ele passou um tempo em Rio Preto. E nessa temporada ele veio fazer parte da livre docência do professor Higino. E ficou uma semana morando em Rio Preto, num hotel aqui no centro da cidade, e tinha o hábito de todas as manhãs levantar-se por volta das 5 horas, caminhava em direção aqui à Boa Vista, a pé, descia, tomava seu banho e ia para a escola. Ele contou certa feita para nós, eu nunca me esqueço,
que todas as manhãs, durante essa semana que ele permaneceu aqui, ele se encontrava com um senhor, um catador de papel, que vinha com a carroça todo maleitoso e tal, descendo à cidade para catar seu papelão com a sua carroça, enquanto ele subia a pé caminhando. E ele, então, tentou cumprimentar esse senhor, esse quase um pedinte, um sujeito muito sofrido, mas um sujeito muito desconfiado, muito pouco receptivo, não lhe respondia os acenos de bom dia, não tinha jeito. E o professor Delaro nos contou que no último dia, na sexta-feira, na última caminhada, quando ele encontrou o homem, que já estava um pouco mais receptivo, quando ele falou bom dia, o homem venceu os seus temores, os seus receios, e respondeu bom dia. E o professor Delaro, àquela altura já era um homem de uns 70 anos, contou-nos de forma pungente a seguinte passagem. Quando o quase mendigo, quando o catador de papelão, quando aquela alma sofrida disse bom dia, então o professor Adelar conta que se animou e ia adiante e falou assim, por favor, meu senhor, qual é o seu nome? Ato contínuo, o homem cai num pranto incontido. O professor Adelar falou, gente, eu fiquei constrangidíssimo. Eu pergunto-lhe o nome e ele começa a chorar. O que o senhor precisa, o que há, o que ocorre? E o homem disse a ele o seguinte, eu simplesmente não me lembro a última vez que alguém me perguntou meu nome. Meu Deus, quantas vezes nós falamos os nossos nomes para as pessoas ao longo do dia? Centenas. Isso para nós, cidadãos comuns. Já não quero nem falar, não vou falar. E o senhor, o pedinte, falou, eu não me lembro. E se pôs a chorar por essa simples circunstância. Que interessante, né? Mas a gente não tem tempo para isso. Imagine se a gente vai. A gente não tem tempo. A vida é atribulada demais, a correria é muita, e a gente passa ao largo disso tudo. De carro, diz André Luiz, dirigindo, isso ele falou nos anos 70. Atenda às leis de trânsito e aos princípios de respeito ao próximo. Eu me lembro de uma passagem ocorrida quando eu estava na presidência da VUNESP, em São Paulo, de um funcionário nosso que estava com a noiva de carro e um sujeito teria fechado o carro dele no trânsito, em São Paulo, próximo à Praça da Sé. Ele estava dirigindo, um sujeito veio à direita e entrando pela direita, deu-lhe não bateu o carro, mas o assustou. E esse nosso amigo, não obstante, um sujeito íntegro, honesto, trabalhador, bom moço, bom rapaz, bom caráter, agastou-se com aquilo, aborreceu-se com aquilo e começou a falar, dirigir alguns impropérios para o motorista de lá, e a noiva do lado, aqui no carona, falava, bem, larga a mão, deixa disso, deixa passar. Não, porque o pessoal pensa que eles são donos da rua e tal. E o sujeito seguiu, os dois seguiram, pararam em frente, quando chegaram ao semáforo, emparelharam, e esse então colega conhecido nosso, funcionário lá da nossa instituição, não se deu por contente, debruçou-se sobre o colo da noiva, naquele tempo não tinha o vidro elétrico, ele abraçou para girar a manivelinha de abaixo. Quando ele abaixou, o sujeito do outro lado, imaginando, sabe-se lá o quê, sacou uma arma do porta-luvas, deu um tiro e ele caiu morto no colo da noiva. Uma das coisas que eu procuro passar para os meus filhos, talvez eu próprio não saiba responder adequadamente à situação, é dizer, não passem recibos nessas circunstâncias. Se você puder preservar a sua dignidade, agir com dignidade, deixe que algum louco corrija a loucura que esse sujeito esteja fazendo no trânsito. Siga adiante. Peça a Deus que lhe dê essa visão e vá adiante. Nos coletivos, acomode-se sem incomodar os vizinhos. Hoje, acho que as coisas mudaram aí, já estão bem melhores, mas houve um tempo, eu me lembro, eu viajava muito de ônibus, era realmente muito difícil, as pessoas não tinham muito respeito uns com os outros, barulho, som, rádio. Eu me lembro de uma situação interessante contada pelo José Raul Teixeira, o grande orador Raul Teixeira. Ele conta que, numa viagem, um padre protagonizou a seguinte passagem. Estavam viajando, uma viagem longa, e tinha lá dentro do ônibus um moço desajuizado, sem um mínimo de bom senso, com uma caixa de som grande, som alto, incomodou o pessoal a viagem inteira. Quando o ônibus parou num ponto adequado e o sujeito saltou, desceu, José Raul conta que o padre abriu a janelinha e falou assim, moço, jovem, você está deixando aqui alguma coisa? O rapaz apalpou os bolsos, e eu não estou deixando nada. Tá,
Está deixando uma péssima impressão entre nós. E vamos embora. Interessante, padre educado, né? Não absorva o tempo dos outros com assuntos adiáveis. Mormente hoje em dia com o celular. Eu sempre tenho essa preocupação, não sirvo de exemplo para ninguém, mas quando ligar para alguém, especialmente via celular, tomar o cuidado de perguntar se a pessoa está em condições de falar, não é? De repente a pessoa atende o celular, diferentemente de antigamente, ele pode estar na rua, numa reunião, no interlóquio, enfim. E é preciso, então, sobretudo, tomar cuidado com a disponibilidade e o tempo. As pessoas podem ser educadas e abrirem mão dessa observação, mas podem estar ocupadas. Ele diz, ele evidentemente não falava no celular, mas se tivesse celular, ele certamente citaria, especialmente quando falar com alguém ao celular. Ao abordar alguém, faça-o de modo gentil e educadamente. Eu e minha esposa, procuramos, como todos nós pais fazemos, educar o filho por meio de 2 palavrinhas chave. Eu me lembro da nossa netinha mais velha, que espiritinho diferente. Nós temos 3 netos, está o 4º a caminho, mas ela é diferente. Ela absorveu, assimilou, como se fosse um espírito que tivesse essa sistemática em prática já desde outra vida, porque não é possível uma criaturinha de 3, 4, 5, 6, 7, hoje ela está com 8 anos, ser tão solícita, tão disponível, tão educada. Ela é incapaz de se dirigir a alguém sem falar, com licença, por favor, e quando sai, muito obrigado. Nas lojas, as pessoas ficavam encantadas, e não foi nem questão de ensino. E a gente, então, sempre procura ensinar. Não se começa uma conversação, ao se abordar alguém, sem essa palavrinha, por favor, ao telefone especialmente. A gente quebra, de imediato, má vontade, desinteresse, omissão. Por favor, eu precisava, por favor. É claro, todos nós sabemos disso, mas a vida nossa é tão atribulada, tão corrida, há tanta inquietação nas circunstâncias, a gente às vezes está tão aborrecido com pormenores que se esquece disso. Ao abordar alguém, diz André Luiz, faça-o de modo gentil e educado. Há uma prática, eu acho que muitos de nós fazemos isso, então, não é crítica, mas é uma observação. A gente liga para alguém, toca disco, eu ia falar disso, isso não existe, eu ia falando disso. Eu fiz um gesto aqui que ninguém sabe o que é, né? Só do meu tempo isso, né? Os telefones antigamente, pessoal, tinham um disco, você colocava, você girava, esperava voltar, girava, esperava voltar. Você disca não, você tira o telefone do gancho e vai falar com alguém. Você vai ligar para uma pessoa, para um amigo, para um conhecido, desconhecido, a pessoa do lado de lá fala assim, desculpe, ao contrário, alguém liga para nós, você nem sabe quem é, tem BIN ou não tem, a pessoa liga para você, quando você tira o telefone do gancho para atender, a pessoa do lado de lá fala assim, quem? Eu tenho um amigo, ele é ótimo lá do IBILS, já aposentado também, ele diz que quando ele tira o telefone e a pessoa fala quem, ele fala assim, quem? 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 E fica aquela coisa, né? Quem? Quem? É uma forma pouco elegante, né? Se nós estamos discando para alguém, é de se pressupor que a boa norma fala assim, por favor, quem está falando, aí você fala, sou fulano e tal. Mas essa coisa de quem é meio maluca, né? Quem? Mas André Luiz vai mais longe. Frases desrespeitosas são formas inconvenientes de se abordar as pessoas. Funcionário público leva a pecha de geralmente ser mal-humorado. Eu sou funcionário público, fico muito à vontade para falar, embora tenha primado, conforme me ensinaram os pais e a doutrina, a ser sempre uma pessoa urbana, educada, solícita, por mais dificuldade que tenha. Na universidade, está aí o Arif, nós, a Rosalina e outros colegas que estão aqui presentes na universidade, sabem que a vida é muito atribulada na chefia, coordenação, direção, comissão, é uma loucura. Então, às vezes, a gente está cercado de dezenas de alunos, de colegas, então é muito complicado, mas a gente não pode abrir mão desse detalhe. Uma frase respeitosa nunca é uma forma adequada de a gente responder ou se dirigir a alguém. Eu me lembro de uma situação contada por Hilário Silva, eu não sei se foi Hilário, nem o Lúcio, irmão X, mas as obras espíritas contam isso com frequência.
num coletivo, num ônibus, uma senhora um pouco aborrecida, alguém pisou no pé, no chamado calo de estimação dela, e ela, quando viu o rapaz que o pisou, falou assim: ô, seu Brutamontes, você é cego? E ele disse: sim, sou cego. Desculpe, sou cego. O que você fala agora? E agora? E agora? Você é cego, seu louco? Não está me vendo? Não, não estou, sou cego. Desculpe, perdão, não vi. Portanto, a melhor maneira de se dirigir ao semelhante é medir as palavras, raciocinar, porque de repente a gente cai nessa esparrela. Eu conheço uma história contada por Ignotos num dos livros de Divaldo Pereira Franco, que é mais ou menos assim: num bairro, numa rua, vem um sujeito descendo, gritando, desesperado: fulano, fulano, meu cachorro matou seu cachorro. Ai, meu Deus, meu cachorro matou seu cachorro. O sujeito lá embaixo, quando escutou isso, ficou uma fera, qual se fosse o próprio cão. Seu louco, eu te avisei, quando você comprou aquele cachorro, eu falei que esse cachorro era um perigo, esse cachorro sem adestramento ia matar o meu... Não, disse o outro. Não, você não me entendeu. O seu cachorro matou o meu cachorro. Ah, meu Deus, esses bichinhos irracionais são incompetentes, a gente não sabe o que esperar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ao dirigir-se às pessoas, é preciso ter muita precaução, muito cuidado. Quem fala isso é André Luiz. Uma banalidade de uma informação que nós poderíamos transportar para situações mais graves, para situações distintas, mas esse é um exemplo banal que ilustra bem. Outro dia, diante de pessoas mal educadas, seja tolerante sem ferir o interlocutor. Ainda recentemente, isso acontece conosco, acontece com todos nós, todo dia. Mas o espírita procura investir nessa vacina, por mais difícil que seja para nós. Outro dia eu estava num banco e, muito despreparado, eu pedi licença para o caixa e disse: por favor, jovem, eu estou com o meu cartão bloqueado e não dou conta de desbloquear. Você pode me passar os passos? Eu vou no caixa eletrônico lá fora e desbloqueio. Você pode me dar os passos? Não tem passo nenhum. Coloque o rude, brusco. Coloque o cartão lá na máquina, que imediatamente ele é desbloqueado. Eu falei: não, me desculpe, mas ontem, lá na outra agência, que é a agência que eu frequento, o caixa me disse que tem uns passos a seguir, inclusive falou num modo chamado modo de segurança, no qual eu devo entrar. Falei: bom, você está... Então não é o desbloqueio do cartão, é o desbloqueio da senha. É verdade, desculpe a minha ignorância. E era mesmo minha ignorância, ele estava certo. Eu não devia falar desbloquear o cartão, é diferente. Eu queria desbloquear a senha. É outro passo. Bloquear esse cartão é o que ele disse. Eu desculpe a ignorância, você tem razão. Mas eu fiquei tão constrangido, falei: eu não vou dar mais trabalho para esse sujeito. E saí, e ele falou assim: é isso mesmo, você tem que entrar lá, você siga os passos. Quer dizer, o que eu queria ele acabou não me falando, mas eu pensei: não vou aborrecê-lo mais. Fui lá fora, devagarinho, com jeito, e apesar dos meus 70 anos, 69 anos, eu fui lidando, e consegui desbloquear. Quando eu estava desbloqueando, passou por trás uma senhora que presenciou a cena e disse assim: que sujeito grosso! Certamente em solidariedade à situação. E eu disse: não, tudo bem. E pensei, com os meus botões, como é bom a gente ter noções de urbanidade, sejam elas passadas pelos nossos professores na escola, pelos pais, pelos amigos mais experientes, ou pela própria doutrina. E eu faço todo o possível para não passar recibo diante dessas situações. Logo, eu falo muito isso para meus filhos que saíram, viajaram pelo mundo. E esse sujeito, possivelmente, está com problemas. Isso não justifica, mas explica. Sei lá se a mãe dele está na UTI, se o filho está com febre, se ele está com uma dívida intensa. Isso não justifica, não lhe dá o direito de tratar com tão pouca urbanidade as pessoas. A mulher, quando passou: Vitor Rude, ele se esqueceu que ele é nosso empregado, nós pagamos, sei o que e tal. Eu não respondi, olá, tal, eu agradeci e continuei. Mas é essa visão que nós temos que ter. Era uma manhã, aliás, anteontem, eu estava com a minha esposa, e eu pensei comigo que eu sempre escutava Chico Xavier falar, e escuto o Divaldo falar
diariamente, quando tem a oportunidade. Eu não vou permitir que esse sujeito me estrague o dia. Eu não vou responder, eu não vou entrar na faixa dele. Se eu puder, ainda oro por ele. E às vezes consigo. Que Deus te abençoe, te ajude. Às vezes consigo, não vou permitir. Isso a gente chama na linguagem vulgar, na linguagem do dia a dia, não passar recibo. Não vou passar esse recibo. E com jeito e com modo, e procurando ser sincero nesta ação, quem sabe eu até o ajude a mudar os seus modos. Ainda no banco, recentemente, aconteceu um fato inusitado. No estacionamento de um supermercado. Eu fui estacionar e eu estava errado. Não tinha vaga. Então eu pensei, eu paro aqui ao lado, atrás dos carros que estão estacionados, fico quietinho aqui, o primeiro que sai eu entro. Mas, ao fazer isso, eu não me dei conta que estava prejudicando os que vinham entrar no estacionamento. Até porque tinha uma vaga lá no fundo e tinha uma caminhonete torta. Eu vi que eu não daria conta de pôr o carro lá sem correr o risco ou de amassar um, ou de um sujeito, quando tirar o dele, amassar o meu. Então eu pensei comigo, está muito arriscado. Dei ré e fiquei aqui atrás da fila de carro esperando a minha vez. Mas não me dei conta que com isso eu estava prejudicando as pessoas. E uma senhora talvez tenha divisado essa vaga e tenha querido entrar. E aí, quando eu me dei conta, eu vi que ela estava buzinando. Aí eu botei, ela então com jeito passou, abriu o vidro, assinou com a mão, falou qualquer bobagem para mim que eu não identifiquei, e foi, e estacionou. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu deixei a mulher aborrecida. Eu tentei falar com ela, mas eu vi que ela passou rápido e entrou no supermercado. Quando ela estava na fila, passou, compramos, quando ela estava na fila, pelo jeito ela ia comprar alguma coisinha, porque eu estava entrando, ela já estava na fila, uma coisinha na mão. Eu pensei, vou pedir desculpa para ela. E ela talvez achou que eu fosse ser grosso. Eu falei, senhora, a senhora me desculpe, perdão, eu estava errado. Eu só não estacionei lá, eu estava parado ali, porque eu vi que meu carro corria um risco de ser amassado. Está muito perigoso. E ela falou assim para mim, fique em paz. Termo assim, pouco, não sei que paz, mas fique em paz. Mas eu vi que ela saiu correndo e pensei comigo, ela deve ter ido ao estacionamento tirar o carro, porque ela percebeu que a minha precaução devia ser a precaução dela. E eu acho que eu agi bem, eu estava errado, tentei pedir desculpa, e de lá por diante o problema passou a ser dela, não mais meu. Esse cuidado que nós temos que ter no dia a dia. Aqui há uma passagem hilária, verdadeira e interessantíssima, narrada pelo Divaldo Franco. Em todas as ocasiões, a gente sempre pode tentar não passar recibo à insensatez das pessoas, fugir do imbróglio, fugir da confusão, fugir da altercação, evitar o problema. Ele conta que ele estava no aeroporto de Guarulhos, tranquilo, esperando fila, ele viaja o mundo todo, estava lá, Divaldo Franco, orador baiano que nós conhecemos. Olhando no infinito, pensando, quando assim, 3, 4 passos adiante, um senhor estava admoestando uma criança, enfim, estava lá falando alguma coisa. Esse senhor, ao olhar para o Divaldo, viu que Divaldo, ou pelo menos imaginou, que Divaldo o estivesse fixando os olhos, ou quem sabe até censurando, e o sujeito então falou assim, qual é que foi? Qual o problema? Falou para o Divaldo, o que é que está acontecendo? Por que é que está me fitando? Por que está me encarando? Bravo. Divaldo é uma figura, fora da tribuna, é preciso conhecer. No bom sentido da palavra, um verdadeiro palhaço. A gente ri o tempo todo com ele, brincalhão. É uma alma interessante. É daqueles que depois das refeições pegam um palitinho de dente e ainda tira um pedacinho de coisa de dente. É uma alma, é um ser humano, né? Só ele para fazer isso. Ele disse assim, me desculpe, senhor, eu não estava encarando o senhor. Como não? Eu estou vendo o senhor olhando para mim, me censurando, o senhor estava olhando para mim. Divaldo falou assim, impossível. Impossível por quê? Divaldo disse, porque eu sou cego. O sujeito falou, ficou assim meio... De fato, as pessoas com deficiência visual costumam olhar para o horizonte, aparentemente olhando para um ponto fixo, mas... Aí o sujeito sai, aproximou-se para ver, desculpa, quando se aproximou, falou assim, eu estou reconhecendo a voz do senhor. O senhor não é cego, coisa, o senhor é Divaldo Franco, orador? Não é? Divaldo falou, sou. Mas o senhor não é cego? Divaldo falou, sou. Como? Eu vejo o senhor subir a tribuna, desce sem auxílio? Sou cego para a insensatez dos outros. Sou cego para a brusquidão das pessoas. Sou cego
para a má educação das pessoas. Ah, o senhor me desculpa, abraçou e tal. Eu nunca pensaria num trem desse, né? Divaldo, olha, eu vou mais longe, a Rosalina deve ter ouvido isso. Divaldo fala que o sujeito chegou bem perto dele e falou assim, passou a mão assim no rosto, deixa eu ver se ele é cego mesmo. Divaldo ficou firme. Pô, não acredito que ele é cego. Passava a mão. O senhor não é cego? Sou cego. Aí, não, mas eu conheço a voz do senhor. Veja que interessante. Só Divaldo para fazer isso, né? Nas situações imprevistas ou diante de alguém com alguma necessidade momentânea, diz André Luiz nessa página, procure auxiliar. Quantas vezes a gente observa detalhes, surpreende circunstâncias que poderiam nos ter prejudicado, um buraco, uma peça, e a gente, então, fala, eu não vou ter tempo de parar para acudir isso. Mas quantas vezes, André Luiz tem casos mesmo disso, de sujeito de um buraco que ele tapou, o sujeito ia indo para uma cidade e viu um buraco, e tapou o buraco, e na volta chovia, ele passou sobre o buraco, e não tivesse ele próprio tapado o buraco, teria caído com o carro lá. Mas esse caso é interessante e é verídico. Na estrada que vai para Campos do Jordão, na Serra, uma senhora estava subindo, dirigindo, muita chuva, muita neblina, com dificuldade, estrada em conserto, aquela coisa, aquele desespero para chover. E aquela dificuldade, nisso ela divisa, poucos metros adiante, é muita curva, um carro descendo numa velocidade incompatível com o local. E ela, então, baixou o vidro dela e gritou para o sujeito, porco! O sujeito falou assim, porco é a mãe! Quando ele acaba de falar, passava um bando de porco. Ela estava avisando ele que tinha uma manada de porco. Ele estava descendo uma velocidade muito incompatível. Quem já passou por lá sabe que é uma serra altíssima, um desvio, você cai centenas de metros. E ela, porco, ela, certamente, se ele não tivesse, ela dizia, cuidado com os porcos na estrada. Mas ela não deu tempo, porco! Porco é a mãe! Aí quando ele viu lá uma manada, uma vara de porcos, André Luiz, portanto, sabe o que fala, né? É da lei, nossas ações costumam se voltar para nós próprios feito um bumerangue. Bumerangue é aquela peça de madeira aparentemente criada pelos lá naquele país, australianos. Ele joga aquele trem curvado e volta para você. Ele fala isso, as nossas ações costumam nos alcançar, boas ou ruins. Eu me lembro de um episódio que jamais vou me esquecer na minha vida. Lecionando aqui no IBILSE, eu tive uma aluna que tinha muita dificuldade para se locomover. Ela tinha sofrido um acidente, uma judiação, mas uma menina esforçadíssima. E eu dava aula, sempre fui convocado para dar aula para os anos superiores, mas também para os anos iniciais, pela característica de me esforçar com paciência, com tolerância. Então, eu estava dando aula para ela, a classe com mais de 80 alunos, então eu tinha o hábito de, para facilitá-la, inclusive para efeito de audição, eu apanhava a carteira dela e punha na sala, numa das salas do IBILSE, no auditório, estava ali a plateia, eu punha a carteira bem aqui em cima, a cadeira dela bem aqui em cima, de maneira que ela me ouvia, conversava, se locomovia. Isso foram, talvez, quase 2 anos. Fiz isso como qualquer professor faz, tenho certeza. Só não fazem quem talvez nem mereça essa qualificação de professor, de educador. Fiz naturalmente. E eu até confesso que escutei algumas críticas de colegas dizendo que era uma coisa desnecessária, que era uma... Enfim, nem vem ao caso. Passaram-se os anos, inclusive ela não foi adiante. Era um curso para ela um pouco difícil. No 2º ano ela desistiu, nunca mais a vi. Passaram-se uns 3 anos, minha filha mais velha passou na Universidade Federal de São Carlos e eu e minha esposa fomos levá-la, como é natural, os pais têm que levar o filho, buscar uma pensão, uma república, umas circunstâncias que a favoreçam a sua estadia, a sua estada na cidade. Eu estava ali aflito com a minha esposa, procurando algum aposento para pelo menos deixá-la por aqueles 2, 3 dias, até que ela achasse uma república, quando se aproxima de mim um jovem. Desculpe, o senhor me perdoe, eu ouvi o senhor conversando com sua esposa, o senhor é de Rio Preto? Sim, somos de Rio Preto, minha filha está aqui, acabou de passar aqui na Federal, e eu estou procurando um local onde deixá-la provisoriamente.
Ele então me disse, olha, eu também sou de Rio Preto, e a pensão onde eu moro, nessa pensão aqui próximo da USP, tem aposentos para homens e para mulheres. E eu sei que tem uma menina, muito amiga minha, que está num quarto onde cabem 2 meninas e uma vaga está lá em aberto ainda. Eu levo o senhor lá, vamos lá. Mas você vou com o senhor. Eu me identifiquei com cuidado, com precaução. Vivi na universidade 50 anos, você vê a intenção da pessoa, vê que ele estava sendo honesto. Então, vamos lá, me levou, conversou com a dona da pensão. Não há problema, deixe sua filha aqui. E a menina que eu divido com ela. Uma coisa assim, caída do mundo, tirou um peso, porque eu tinha que voltar para casa para trabalhar, deixar minha filha, como todos nós sabemos, é complicado. Mas antes fomos ao banco, para abrir a conta corrente para minha filha. E esse colega, professor, se o senhor me permite, eu vou junto. A ocasião, o banco, que nós íamos buscar o que ele usava, e fomos. Quando chegamos ao banco, que eu tiro o meu documento, um RG, ele de suas lábios, ele viu o meu nome, falou, senhor, o nome do senhor é Eurípides? É, Eurípides. De Rio Preto, Eurípides. O senhor é professor de matemática? Sou. Do Ibilce? Sim. E ele então fala, como o mundo é pequeno. O senhor ajudou minha irmã por 2 longos anos. E eu sou muito grato por tudo que o senhor fez por ela. Quer dizer, eu fiz uma coisa sem absolutamente pensar num retorno e trabalhei recebendo o maior retorno do mundo. Volta mesmo, como bumerangue. Aqui, para encerrar, há uma passagem interessante. Releu, que foi um ancião, um rabino, israelense, um judeu. Era muito famoso ao tempo de Jesus, ele foi contemporâneo. Jesus era criança, ele já era velho. Há uma história muito bonita atribuída a Releu. Eu até a chequei com Divaldo Franco, porque Joana de Ângeles faz a menção à qual eu vou citar aqui. Então eu perguntei, Divaldo, será que esse rabino ao qual Joana se refere é aquele cuja história é essa que eu vou te contar? E contei a história para ele. Esse rabino, dizem que ele, toda vez que ia dar aula, ele tinha uma escola, juntamente com uma escola do Shammai, mas o método pedagógico dele era muito conhecido. Isso no começo dos anos da nossa era. Ele tinha uma escola e, certa feita, um dos seus assessores chegou até ele e disse, mestre Releu, há uma coisa que nos impressiona muito. Todas as vezes que o senhor entra numa sala de aula e vai ministrar a sua exposição para essa molecadinha, um bando de molecadinha, crianças, o senhor dobra a cerviz, a coluna, 3 vezes em respeito a esses garotinhos incipientes. Por quê? Qual é a razão? O senhor, o mestre dos mestres, doutor da lei judaica? E ele disse, olha, eu faço isso por uma razão muito simples. Eu me conheço, sei quem eu sou, mas essas crianças eu não conheço e não sei o que poderão vir a ser. Em respeito a isso, eu dobro minha cerviz todos os dias. Aí o sujeito que conta a história, que aliás é Malbatã, diz assim, que lá no meio da molecadinha tinha um garotinho de 13 anos, filho de um carpinteiro, que se chamava José. Jesus era aluno dele. Seria esse Releu. Mas esse Releu conta uma passagem interessante. Um jovem muito afoito queria conhecer a lei, a Bíblia deles, dos judeus, a Torá, mas ele procurava as pessoas e dizia assim, eu quero conhecer a lei, mas não tenho tempo para perder. Tinha 20 e poucos anos, não tenho tempo para perder. Se for para me explicar a lei ao longo de um dia, eu quero que me expliquem a Torá, ele dizia para os sábios aos quais ele procurava, enquanto eu possa ficar quedado num pé só. Se você der conta de me explicar enquanto eu estou num pé só, eu sei, senão eu não quero. E um a um foi declinando. Falei, é impossível explicar uma Bíblia, um texto, o livro sagrado dos judeus, até que ele achou o Releu. Quando ele encontrou o Releu, ele disse, olha, eu tenho passado por muitos colegas, anciãos, judeus, sábios, e todos eles têm se negado, declinado dessa tarefa. O senhor pode me explicar a Torá enquanto eu fico quedado num pé só? E Releu disse, posso. Ótimo. Então o Releu falou para ele, tome a posição. E o rapaz tomou a posição. E Releu falou assim para ele, ame. Aí o rapaz abaixou o pé e falou assim, mas como assim? E o resto? São 400 e tantas páginas? O senhor me dá essa expressão? Ame?
Nisso tudo resume o livro? Sim. Mas e o resto? O resto é para ensinar como se ama. Que sábio, né? Era um sábio. Mas, encerrando, eu queria lembrar isso, né? Antigamente, a gente, quando passava por alguma enfermidade, vou compartilhar com os amigos que certamente, embora mais novos, são mais experientes que eu. Antigamente, as pessoas, a gente tinha uma expressão que falava assim, fulano morreu? Morreu. Morreu do quê? Morreu de repente. Era uma expressão, quando eu era criança, era muito comum. As pessoas morriam de repente. De repente ficou como que uma característica, virou uma doença. Assim como alguém morre de uma inflamação, morreu de repente. Morrer de repente era uma doença. A gente não sabia, talvez, e muito possivelmente, eram doenças cardíacas, né? A tecnologia não existia, um rompimento, um bloqueio. A pessoa morria. Os médicos, quando muito, podiam auscultar o órgão, mas se assim o fizessem, não tinham acesso a... Aliás, eu me lembro de uma passagem do grande Ariano Suassuna. Arif deve adorar esse cara como um grande poeta que é. Um dos maiores literatas e dramaturgos do Brasil, desencarnado não há muito tempo. Ariano Suassuna conta um caso que dois nordestinos se encontraram e, conversando, um perguntou para o outro, fulano, tenho sentido falta de Beltrano, cadê Beltrano? Aí o outro respondeu, Beltrano morreu. Ah, não me diga, morreu do quê? Ah, ele foi num baile, assim, lá para a banda do Nhô, não sei das quantas, ele engraçou com uma moça, a moça tinha namorado, o rapaz, namorado dela, chegou até ele com uma peixeira, rasgou-lhe o abdômen de baixo a cima, ele cai no chão, as vísceras começam a escapulir, ele no chão, muita terra, ele tenta recolher as vísceras para o abdômen, mas ela escapa de cá, vai para lá, e aquilo ia sujando de terra, ele limpava, aquilo foi dando um desgosto nele, ele foi ficando desgostoso, morreu de desgosto. Antigamente a gente morria de repente. Eu narro porque eu acabo de ser, com a bênção de Deus, ter conseguido ser socorrido com mais um estente. Eu tenho 2 estentes, como muita gente tem, e eu coloquei mais um estente. Mas isso mostra como é que a tecnologia é avançada, né? Como é que hoje a gente tem tanto benefício e nós temos que agradecer a Deus a nossa saúde todos os dias pelo fato de a gente poder... Eu imagino que se fosse, por exemplo, há 40, 50 anos, o médico perguntou quanto tempo demorou para você desde a dor de angina até ser acudido? Sei lá, umas 2h30, 3 horas. Ele disse, é um perigo. Sentiu dor no abdômen, em geral, e a dor, nesse caso, reflete na arcada, eu não sabia disso. Eu já sabia porque ele tinha me contado, mas quando eu senti essa dor, eu tinha acabado de fazer uma palestra no Lobato, sentei, apareceu a dor no abdômen, uma dor intensa, que seria uma angina, e começo a ter uma dor no maxilar inferior, como uma pessoa quando passou um dia inteiro num churrasco, mastigando muito, comendo carne. Aí eu me lembrei, dor no abdômen, refletindo no maxilar. Eu cheguei ao hospital, já um pouquinho melhor, me medicaram, o médico disse, olha, deixa eu ver umas características. E eu narrava. Toda vez que eu narrava, eu falava assim, não, mas eu estou bem, vou voltar, meus filhos estão aqui, feriado. Ele falou assim, não, eu não estou discutindo com o senhor, se o senhor está bem, o senhor vai passar a noite aqui na UTI. Estou discutindo outra coisa, fora de cogitação. Mas eu estou bem, eu vou embora. Ele falou assim para mim, se o senhor for embora, eu dou alta por evasão. Eu falei, nossa senhora, estou aqui, fico aqui. Então, como é que a misericórdia divina é sábia, né? O que pensar dos seres que viveram 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás? Como negar as circunstâncias ensinadas, disciplinadas pela doutrina espírita no tocante à evolução, à lei da reencarnação? Só não enxerga e não vê quem quer, não é? Gente, que Jesus nos abençoe e muito obrigado. 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 Ele falou antes de eu chegar aqui. Então, o Eurípides fala muito rápido.